Como seres supremos, os magistrados do STF justificam as regalias, benefícios e penduricalhos que recebem dos cofres da União. Segundo o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, remunerações extras são necessárias e justificam o volume de trabalho acima da média global. Jorge Serrão, não é a primeira vez que o ministro, o presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, sai em defesa não da Constituição ou da instituição STF, né, e do seu pleno funcionamento, uma vez que a gente vê todos os dias abuso de poder, abuso de autoridade, principalmente vindo da figura do Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que ele sai aí em defesa. Há umas 2 semanas, mais ou menos, ele brigou com o jornal Estadão, porque disse que o Estadão estava pegando muito pesado em seus editoriais ao criticar o STF. E ele tocou nessa questão porque ele tem pressão interna dos magistrados que ficam descontentes sempre que o Conselho Nacional de Justiça tenta frear esses pagamentos dos penduricalhos além do que é possível. Qual é o grande problema que a gente tem hoje nessa questão de grana do judiciário? A gente tem no país uma política judiciária ineficiente, muito pouca justiça sendo efetivamente feita. Sensação de justiça que não funciona bem, mas que se tem a certeza que ela é cara no acesso a ela e, sobretudo, na prestação final do serviço. Altos salários para o funcionalismo do judiciário e, sobretudo, para os magistrados. Isso fica patente na crítica que é externalizada. Agora, qual é o drama? O drama do Brasil é que a gente não discute o quanto podemos enxugar de leis no Brasil. É preciso haver uma desregulamentação, uma simplificação do acesso das pessoas da justiça e da quantidade de leis. Enquanto você tiver esse monte de lei aí em vigor, você vai ter um judiciário cada vez mais caro, dispendioso e injusto. Então a gente tem que discutir o modelo. O modelo nosso é ineficiente, não está entregando justiça. Então, é isso. Agora, esse é um debate político, que os políticos, por enquanto, estão com medo de fazer diante da hegemonia assumida pelo Poder Judiciário para fazer política. Por isso, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal sai na frente e continua mantendo que o Supremo é o Supremo e o Congresso Nacional aceita ser o subalterno do Supremo. Então, vamos ver até quando e onde isso vai. Bruno Musa, tá aí, ó, Luiz Roberto Barroso justificando os penduricalhos, né? A gente não tá nem debatendo aqui o valor do salário, ou se merece ou não, mas toda aquela quinquilharia que eles ganham ali por serem juízes e ainda dizendo que tem uma média, né, de trabalho, um volume de trabalho ali muito acima do esperado para a STF. É importante, então, dar a dica aí pro ministro que ele pode, por exemplo, não interferir em coisas que não desrespeitam ao STF. Obviamente, né? Aquele que vai puxando o trabalho para ele mesmo, que não lhe cabe, e depois ele fala que ele trabalha muito, né? Mas vamos lembrar que esse é o ministro mais político que tem e que ele não tem a menor preocupação em esconder. Lembra de todos os discursos que ele falou, perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo, palanque na Uni, com microfone, e sem juízo de valor a nada, mas é um papel que não cabe a um ministro que deve ser puramente técnico e falar apenas nos autos. Ele não tem a menor preocupação em se expor em um palanque político por completo. Inclusive, foi ele que falou que a corte também tinha se tornado uma corte política. Ele assumiu, está muito claro, e não tem a quem esconder. Agora, vamos lá. Quando você entra para essa carreira, você sabe o salário, que é um teto constitucional. Se você considera baixo, por que é que você entra? Ou, se ele é tão baixo, por que é que você não briga, então, para aumentar constitucional e não ter que inventar penduricalhos que fazem que o salário chegue até 6 vezes maior, como nós vimos juízes recebendo absurdos em valores mensais do trabalho dele? Fora toda a arrogância de achar que ele trabalha acima da média, sem conhecer grande parte das pessoas, de todos nós trabalhadores. Quem é ele para achar que trabalha mais? Então vamos fazer uns números aqui. Uma própria matéria da Oeste, no final do ano passado, mostrou que enquanto, num período de 12 meses, o STF brasileiro tinha julgado quase 94 mil causas, sendo 81% delas monocráticas, a Suprema Corte Americana tinha feito o mesmo trabalho em 60, não 60 mil, 60 causas.
Por quê? Porque o STF deveria fazer o trabalho dele, coisa que aqui no Brasil ele quer puxar todos os poderes para eles e ainda mais mudar o sentido das coisas. Ele determina o que é democracia, ele determina o que são as penas, ele determina o que é Constituição, ele determina o que é terrorismo. Aí depois ele vem a público falar que ele precisa ganhar mais porque ele trabalha mais do que a média global. Uma pura de uma arrogância.